A paz do Senhor Jesus, meus queridos, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem é a salvação, a vida eterna? Para quem é? Para todos. Todos entrarão no reino de Deus, desfrutarão da vida eterna. Se a gente fizer uma pergunta na rua, a maioria das pessoas, elas dizem que vão para o céu. Que vão para o céu. A maioria das pessoas. Mas, segundo o que está escrito, isso não é verdade. Capítulo 3 do Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo o que nele crê, ele amou o mundo, os seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas não deu para a salvação do mundo, mas somente para salvar aqueles que nele crê. Somente isso. Quem crê em Jesus é salvo. Quem entrega a vida a Jesus é salvo. Quem crê, entrega a vida. Recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quem não crê, não recebe Ele e não entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quem não crê diz: eu já tenho a minha religião. Então a pessoa acha que a religião dela vai salvá-la. Porém, não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E para a pessoa ter a vida eterna, é preciso estar em Cristo, entregar a vida para Cristo. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio salvar, não veio condenar. Mas a condenação vem por quê? Por causa da rejeição. Pelas pessoas rejeitar o Filho, elas são condenadas. Por rejeitar o Filho de Deus, a salvação da sua alma, somente por meio do Filho de Deus, as pessoas são condenadas. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, quem? Em Jesus Cristo. Não é condenado, mas quem não crê já está, não vai ser, já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa. Porque as pessoas não crêem conforme está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Versículo 36 do capítulo 3. 35, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai ama a Jesus Cristo e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho, em Jesus, tem a vida eterna. Aquele que crê, ele entrega a vida. Ele recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não se opõe ao Evangelho. Ele não se opõe à palavra. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso que é a condenação sobre ele permanece. Então, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Esse crer não é da boca para fora. Esse crer não é simplesmente falar eu creio, mas é confessar com a boca e crer no coração. Capítulo 5, versículo 24 do mesmo Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve
a minha palavra, a palavra do Senhor Jesus, e crê naquele que me enviou em Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve a palavra de Cristo e crê em Deus que o enviou, né, tem a vida eterna, já tem, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a vida eterna é só para quem crê. Quem crê, como diz a Escritura, como diz o Evangelho, como está escrito, na palavra de Deus. Na palavra, capítulo 7, versículo 38, diz assim, ó, quem crê em mim, Jesus dizendo, quem crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas presta atenção, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a salvação, a vida eterna, é somente para aqueles que crêem. A salvação da alma é somente para aqueles que crêem. Quem não crê, não entrega a vida a Jesus Cristo, duvida da palavra. Anda contrário à palavra. Se você lê o livro de Gênesis, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de maneira nenhuma Deus manda alguém crer em Maria. Depositar a sua fé em Maria, em João, em Pedro, em Abraão, em Moisés, em Noé, em Davi. A verdadeira fé é em Jesus Cristo. A verdadeira fé é em Jesus Cristo. Maria foi uma serva que obedeceu a Deus, mas ela não tem que ser adorada, não tem que ser louvada e não tem que ser engrandecida como todos os discípulos de Cristo. Como Paulo, que não tem que ser adorado, São Paulo, né, que as pessoas põem como São Paulo, São Pedro, que não tem que ser adorado. Então, a verdadeira fé está em Cristo Jesus. A verdadeira fé está em Jesus Cristo. Leia a Bíblia e você vai ver. Leia a Bíblia e você verá. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.